Web TV Vidas. Oferecimento Mega Clínica, Praça Deodoro, Centro, Ecoab. Puríssima, água natural da mina. Grupo River, refrigerante Sonho Blue, o único genuinamente maranhense. Talentos Pizza, Itaqui, Anjo da Guarda. Olá, eu sou Jennifer Marcel, advogada, e hoje no quadro Conversa Jurídica, trazendo aqui o Heraldo Gouveia, ele que é funcionário público do Banco do Brasil e está concorrendo à presidência do Sindicato dos Bancários. Ele que está na luta aí pela Chapa 2, para as mudanças no para os trabalhadores do banco, né? E aí ele vai trazer quais são as propostas. Como é que tá? Olha, muito obrigado, Jennifer, pelo convite aqui ao seu programa. Eu fico muito feliz de estar presente aqui. E é uma luta árdua, né? Nós estamos aqui numa luta de Davi contra Golias. Porque a turma lá, que está lá no sindicato, eles estão exatamente há 15 anos na diretoria do sindicato. Então vocês imaginam a questão do uso da máquina, da estrutura, para disputar essa eleição. Enquanto eles lá têm carros, têm toda uma estrutura nas 13 regionais, a gente só está contando mesmo com a nossa estrutura pessoal aqui, materialmente é o bolso de cada um de nós, dos que compõem a chapa, para poder disputar e tirar o sindicato do isolamento político, né? Não basta São Luís ser uma ilha, mas atualmente a direção dos sindicatos bancários do Maranhão aqui, ligado ao PSTU, né, transformou a gente aqui numa ilha política, né? Os informes nacionais não chegam aqui, os jornais específicos de cada banco não têm chegado à mão do trabalhador bancário, e este está alheio ao processo, ao que está acontecendo na política bancária nacional. Heraldo, e o que mais afeta a questão dos trabalhadores, dos bancários? O que está mais afetando a questão da saúde, da empregabilidade? Como é que os bancos... Porque a gente está vendo cada dia hoje o banco dispensando, né? Mas que a gente vê que, por exemplo, o Banco do Brasil precisa de muitos funcionários, pelo menos nos interiores. Não tem funcionário suficiente para atender a demanda de uma cidade. Às vezes é um banco só que tem na cidade, e aí a gente chega, o horário, o banco fica lotado, não tem nem cadeira suficiente, a gente vê pessoas sentando no chão para esperar ser atendido. Então, o que vocês querem e como é que está hoje e qual é a proposta de vocês? Boa pergunta, Jennifer. Muito boa sua pergunta. Veja bem, nós temos que construir a resposta, nós temos que construir de cima para baixo. Primeiro, banco é uma concessão pública, né? Ele é uma concessão pública. Por conta de ser uma concessão pública, ele tem uma permissão de trabalhar, de operar no mercado e oferir lucro. Mas, para oferir lucro no mercado, conforme a Constituição e conforme o direito público, ele precisa prestar um serviço à sociedade. Quem que regularia isso? Quem que administraria essa situação? O Banco Central, né? Porém, o Banco Central do Brasil hoje, ele virou uma espécie de sindicato dos banqueiros. O Banco Central do Brasil hoje é um sindicato dos banqueiros, onde o atual presidente do Banco Central é o ex-presidente do Itaú. Tá entendendo? O Itaú é o banco que tem o maior retorno sobre o patrimônio líquido do planeta, 18%. 18%. Então, você vê que municípios onde deveria haver agências estão sendo fechadas. Nós temos aqui diversos bancos com claros o que são? São vagas, ociosidade. Tem um determinado banco aqui, que não devemos citar nomes agora, que tem mais de 200 vagas, ou seja, precisam de mais de 200 funcionários. Então isso significa que os bancos não estão prestando serviço à necessidade da população. Sofre com isso o bancário, e sofre com isso o consumidor, e sofre com isso o país, a população. Isso é um fato. Com certeza o uso bancário sofre muito, porque fica sobrecarregado de serviços, né? E como é que isso afeta a saúde? Porque o que a gente já viu na prática, até da própria advocacia, que os funcionários muitas vezes são obrigados a ter um seguro de vida, um plano de saúde,
né, o seguro de vida. Só que quando ele sai, ele pode sair, ele sai dos bancos, né, como um aposentado por invalidez, por exemplo, ele vai requerer o seu seguro. O banco diz o seguinte: não tem validade, a cláusula mudou, e nem informa que nessa condição o empregado agora vira consumidor e nem informa para ele as mudanças das cláusulas contratuais. Então o que é que a gente vê? Que o banco tem cada vez mais preocupação na arrecadação, mas na hora de fazer a contrapartida é maior dificuldade, tem que colocar na justiça, e mesmo assim há uma briga ainda muito grande, né? Então qual é a questão da saúde? O que mais afeta os bancários hoje? Olha, veja bem, nós tivemos aí mais ou menos 21 anos de conquistas na luta sindical, né? Nós tivemos ticket de alimentação, nós tivemos plano de saúde, nós tivemos a construção de fundos de previdência, né, de planos de saúde bancário. Porém, nos últimos 2 anos para cá, com a reforma trabalhista, isto tudo vem sendo desmontado paulatinamente. A estratégia de desmonte dessas questões, inclusive privatizar os bancos públicos, tem todo o interesse mercadológico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Caixa Econômica, essa semana mesmo já vai para a reunião de conselho para colocar ações da Caixa, tornar a Caixa SA, fazendo com isso os grandes capitalistas, que têm, digamos, 49% das ações do Banco do Brasil, que tem o controle do Itaú e do Bradesco, passe a ter agora também o domínio na Caixa Econômica. E com isso aí você tem um fundo do FGTS, que são bilhões de reais. É um rico patrimônio do povo brasileiro que vai para os bancos privados. Então a Caixa vai passar de empresa pública para SA, é isso? SA, igual o Banco do Brasil. Mas o que ocorre? Mas o que ocorre? A luta ainda não terminou. Isso ainda está em discussão. Já houve 3 tentativas, a 4ª vai ser agora. E eles pretendem fazer isso, o governo Temer pretende fazer isso antes da CCT, do dia 31 de agosto, que vence a Convenção Coletiva de Trabalho, né? Então, por exemplo, o governo ele tem uma dívida, um passivo com o FUNCEF, que é o Fundo de Previdência da Caixa Econômica, de cerca de 16 bilhões de reais, onde esses 8 bilhões de reais já é facilmente executável. E aí que entra o problema do Sindicato do Maranhão ser isolado. Ele não entra nas discussões, ele não faz parte, ele não propõe ações dessa natureza, e o bancário maranhense fica fora desse processo. No Banco do Brasil é a mesma coisa. Na Previ, o governo tem mais ou menos uma dívida de 8 bilhões com a Previ, que não é executada, né? Aí a gente chega àquela questão da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, a Previdência está quebrada, tá isso, mas o governo não cobra quem realmente deve a Previdência. E quem realmente deve a Previdência? Você tem que os maiores devedores da Previdência Social são os bancos. São os bancos. Bradesco, os 5 maiores bancos brasileiros, que detêm 70% do mercado financeiro nacional. Qual é o nome disso? Oligopólio. Um escândalo nacional. E aí quer tirar o que? A reforma da Previdência quer tirar o direito do trabalhador, daquele que ganhou um salário mínimo, tá? Quer tirar esse poder da Previdência e cobrar de quem realmente deve ser cobrado. Não é cobrado. Então a população tem que saber disso e também pensar, porque a gente é todo um conjunto, né? Nas eleições também, política que vem em outubro, pensar em quem votar, porque tá tudo interligado, a questão também da eleição política dos bancários, também das eleições dos advogados da OAB com a eleição nacional, não é isso? Tudo isso tem uma ligação. A gente tem uma política maior e tem uma política menor. A política menor, por exemplo, é a nossa eleição bancária aqui, né? A política maior são as políticas sindicais que o sindicato tem que se envolver. Qual é o problema dos sindicatos bancários do Maranhão hoje? Tem uma diretoria lá que está há 15 anos. O seu presidente é presidente do diretório estadual do PSTU. Ou seja, toda a pauta política dos sindicatos bancários do Maranhão é uma pauta partidária, uma pauta do PSTU. Aí você pergunta, os bancários maranhenses são do PSTU? Não. Filiados ao PSTU é só mesmo o presidente dos sindicatos bancários, que é o presidente estadual do PSTU, e meia dúzia de diretores deles lá. Isso é um problema, porque no meio bancário você tem colegas de todas as agremiações políticas. Nada contra partido político A, partido político B, nada contra isso. O problema é você usar a estrutura do sindicato, em vez dela ser mobilizada para a política sindical, que é o que nos une, que é a nossa política, eles usam para a política partidária. Então
Então nós temos aí, vemos que esse capitalismo exacerbado dos bancos tem invadido a sociedade, tem invadido a economia. Para você ter uma ideia, na década de 80, nós tínhamos o setor financeiro mais ou menos em 7% da economia nacional e 25% do setor produtivo. Hoje está invertido, 25% do setor financeiro, que nada produz, apenas explora através dos juros, e o setor produtivo cada vez menos. Os bancos que têm a função precípua de emprestar dinheiro não estão emprestando, eles estão oferindo o lucro deles, empurrando seguridade na população, tirando o plano de saúde dos bancários, porque está quebrando a CACI, está quebrando a saúde caixa. O fundo de previdência da Caixa Econômica, o governo deve, não paga, a Previ a mesma coisa, deve, não paga, a Previdência Social, os bancos devem e não pagam, e dizem que a culpa é nossa. Na Caixa Econômica e no Banco do Brasil já houve um aumento de 20% na contribuição que cada funcionário está dando. Ou seja, o governo deve, o governo cria a crise fiscal, e o bancário que está pagando, o trabalhador bancário que está pagando, e os outros trabalhadores que estão pagando. Em vez do sindicato dos bancários, gestado pelo PSTU, explicar isso para a população, não. Só fica naqueles velhos jargões, só a luta muda a vida, só a luta muda a vida, porque nós estamos na luta. Esta cantinela está chata. Os bancários se cansaram disso. Os bancários não aguentam mais essa cantinela. Os bancários precisam que o sindicato venha e defenda os interesses dos bancários. Isso mesmo. E quando serão as eleições? Muito bem. As eleições serão no dia 22, 23 e 24 de maio, ou seja, amanhã, né? Terça, quarta e quinta-feira. Terão 3 urnas fixas, uma no CEB, lá dentro dos sindicatos bancários, uma na agência Deodoro e uma no prédio do escritório da CEF, lá no Renascença. Essas 3 urnas fixas. As outras urnas serão itinerantes, rodarão em roteiros pré-determinados aqui na capital e em roteiros em todo o estado do Maranhão. E quanto tempo é que a chapa, se vocês ganharem, a chapa 2 fica no poder? 3 anos, 4 anos? O nosso mandato, se ganharmos, a chapa que ganhar vai ficar 3 anos, vai ter uma gestão de 3 anos, né? Até as próximas eleições. Heraldo, e essa questão do lucro também, é na questão dos juros, né? Que além que você está dizendo que os bancos, aqui no Brasil, é os únicos do mundo que cobra taxas bancárias altíssimas, né? Para você ter direito de ter uma conta corrente, né? E também tem os lucros sobre empréstimo, financiamento, sobre os outros produtos do banco. Né? Você sabe informar aí quanto é que está e como é os valores dos bancos hoje? Veja bem, lucro? Essa questão, os bancos brasileiros, eles possuem algumas peculiaridades diferentes dos outros bancos no mundo. A começar que os outros bancos no mundo, a oferição de lucro, de resultado deles é através da atividade fim bancária, que é o empréstimo. Você empresta... Isso, né? Que é através de juros. E aquela remuneração do seu trabalho de emprestar... Que já é muito alta no Brasil. Que é aquela, a gente faz o seu lucro. Aquelas discussões, entrar com aquelas ações revisionais contra bancos, justamente discutindo a questão do lucro, né? Exatamente. Do juro. Então, o que ocorre? Para você ter uma ideia, o retorno sobre o PL nos Estados Unidos, que é um país capitalista de primeiro mundo, é 4%, 5% ao ano, né? Aqui no Brasil já passou dos 27%. Não se explica que um país em recessão como o brasileiro tenha esse tipo de taxas praticadas. Ou seja, o Brasil é um país financeirado e está nas mãos dos bancos, está na mão da usura. Isso é de uma gravidade, de um escândalo político-econômico sem precedentes, que não sei quando esse escândalo vai estourar. Para vocês terem uma ideia, consignado no Brasil que se cobra de 1,5% até 3,5%, não se justifica. Não se justifica esse percentual. Por quê? Qual é o risco do consignado? Não tem risco nenhum, o risco é zero. Já que o débito é direto no contra-cheque, o trabalhador nem sequer recebe aquilo, já vem descontado. Mas por que os bancos vão cobrar 3,5%? Isso não se justifica. Não se justifica cartão de crédito ter uma taxa anual de 1.800%. Cheque especial tem uma taxa anual que varia de banco para banco de 250% a 550%. Isso não faz sentido. Que o Itaú, um banco brasileiro,
tenha 18% sobre o retorno do patrimônio líquido. Não é normal isso. Você falou sobre o empréstimo consignado, rapidinho aí, Edilson. Você falou sobre o empréstimo consignado. Aqui no Maranhão foi instaurado um IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas. O que acontece? Muita gente, principalmente nos interiores do estado, estava sendo vítima de empréstimo fraudulento. Ou seja, a pessoa não fazia o empréstimo, mas já havia descontado no empréstimo consignado. Então, com isso, a gente reclamava no banco, mas o banco, mas foi feito, não fazia nada. Então, a gente entra na justiça ainda, para quê? Que o banco pare de ser descontado aquela parcela indevida daquele contrato que aquela pessoa não recebeu e está pagando, né? Pede a repetição em débito, né, do valor pago indevidamente e também danos morais. Certo? Só que desde agosto de 2016, essas ações estão suspensas. Todos os processos do Maranhão estão suspensos. E isso a gente vê que não justifica que os velhinhos lá do interior, os que são aposentados, pensionistas, ou daqui mesmo da capital, estão tendo vários descontos de contrato que não foi realizado, né? Que a gente também não foi realizado e estão pagando. Né? Essa ação tem mais ou menos um prazo de julgamento. São poucas. Isso foi uma novidade do CPC 2015. Diz que de 1 ano, mas já vai fazer agosto novamente. Já vai vir agosto e não é julgado, não é determinado nada, entendeu? Então isso só vai o quê? Aumentando os lucros do banco. E quando a gente recebe na prática, quando o banco ainda procura o advogado dos consumidores, procura com propostas indecentes. O banco já descontou mais de 5 ou 6 mil reais da pessoa, vem com uma proposta: doutora, a senhora quer encerrar o processo? Eu ofereço 800 reais, tu acredita? 800 reais. O problema que nós estamos vivendo hoje é que os bancos, eles determinam a pauta política, econômica e financeira do país. É isso que está acontecendo. Esse é o resultado. E a pauta jurídica do país, a gente percebe isso claramente. Além dessa pauta na área do consumidor, na área consumerista, que é o que a senhora está falando agora, nós também agora temos a pauta trabalhista. Isso. Porque a reforma trabalhista, quem patrocinou a reforma trabalhista foram os bancos. Foram 30 advogados encerrados lá dentro da Fiesp e da Federação das Indústrias de Brasília, que levaram o projeto pronto para a Câmara dos Deputados, e teve deputado que votou sem saber no que estava votando. É um absurdo isso. Só no Brasil, o único lugar do mundo que o acordado vai valer mais do que o legislado. E para essa turma do PSTU aí, vocês ficam falando em independência, eu quero saber como é que vocês vão manter essa tal independência que não existe, se agora vocês vão ter que fazer os acordos isoladamente por causa da reforma trabalhista. Qual é a resposta que nós teremos agora a partir do dia 31 de agosto? Considerando que foi a CCT assinado pela Contraf que está protegendo os bancários. E essa CCT está se extinguindo agora. Se é mais fácil os bancários negociarem através da Contraf, que é uma federação nacional, contra os banqueiros, ou do que um sindicatozinho isolado como o Maranhão, Rio Grande do Norte? Vocês não têm resposta para isso. Por isso fugiram do debate. Nós convidamos vocês para os debates e vocês correram. Tudo bem, porque vocês não têm essas respostas e outras respostas. Não conseguem emitir CAT, aí o bancário é demitido, não consegue a reintegração, aí os bancários... Aí tem que entrar na justiça para conseguir a integração, aí passa um tempo, fica naquele limbo jurídico, né? Vai através de escritórios particulares. Aí fica no limbo jurídico porque não recebe nem no lugar do porque outro. O banco quer ele de volta, nem o INSS quer ele de volta, porque o INSS tem bônus agora para devolver o cara para o trabalho, o cara não pode voltar para o trabalho, e fica essa situação. Aí você precisa da assessoria previdenciária do sindicato, não tem. Você precisa emitir o CAT, não tem. Aí fica esses jargões, campanhas de jargões, só a luta muda a vida, só a luta muda a vida. Não, isso ficou lá na década de 50. O bancário não precisa disso. O bancário precisa de eficiência, de qualidade, de defesa jurídica, de ativismo jurídico, tá entendendo? E de mobilização consciente. Ele precisa saber a verdade. Heraldo, foi um prazer enorme você aqui no nosso quadro Conversa Jurídica, aqui no nosso programa do MA News. E aí você tem 30 segundos aí para fazer suas considerações finais, que a gente já estourou, foi o tempo aqui já. Edilson já tá ali, ó, brigando comigo ali. Doutora Jennifer, eu quero primeiro lhe agradecer por este convite, por
por esse espaço cedido aqui para a gente apresentar nossas ideias. Estamos muito felizes com essa nossa campanha. A gente percebeu que a categoria bancária está precisando, está pedindo uma renovação no seu sindicato, está precisando sair do isolamento. Solicito que o bancário não deixe de votar, vote na Chapa 2, que é transparência. O sindicato é dos bancários, não é de partido político, é dos bancários. A política que o sindicato tem que fazer é a política sindical bancária, que é aquilo que nos une. Portanto, votem no dia 22, 23 e 24, ou seja, terça, quarta e quinta, amanhã, entendeu? Vote na Chapa 2, vamos mudar, vamos renovar, vamos participar. Transparência, precisamos saber de onde está vindo os nossos recursos e para onde vai. Outra questão, portal da transparência, que o sindicato nunca fez. Primeiro ato que nós vamos fazer, o portal da transparência com os valores detalhadamente. Quem quer se colocar para a coisa pública tem que ser transparente. Chapa 2, obrigado. Obrigada e até logo.